estamos aqui para um podcast muito especial e muito simbólico. No mês de outubro é um mês que normalmente a gente, né, traz a temática do câncer de mama, a gente nomeia esse mês como Outubro Rosa, e esse é um momento muito importante, é uma ferida do feminino muito importante para a gente trazer aqui à luz, né, da psicologia analítica, né, trazer esse olhar junguiano para essa temática, né. O câncer por si só é uma doença, que tem um tabu muito grande, é uma doença que provoca muito medo. Eu acho que todos nós, né, receber um diagnóstico de câncer não é fácil, né. Eu já como vocês sabem gente, eu esqueci de me apresentar, a pessoa é assim, meu nome é Micaela Reis, eu sou enfermeira de formação, e trabalho com psicologia analítica, né, analista em formação pelo IGEP, e tenho aqui a maravilhosa Ivanilde, a gente chama ela de Ive, tá, gente, para todos, que também é da área da saúde, foi da área da educação há muito tempo, né, Ive? E a gente tem nós duas essa experiência, né, com esse olhar não só psicanalítico, mas também com esse olhar, da saúde mesmo, né, desse olhar de saúde pública, desse olhar clínico, com os trabalhos, né, que nós já tivemos. Um dos meus primeiros trabalhos de vida, eu vou até compartilhar com vocês, foi num Instituto Fernandes Figueira, um hospital de referência da Fiocruz, no Rio de Janeiro, e eu trabalhava especificamente, com clínica cirúrgica, feminina, sabe, ginecológica. Então eu atendi muitas mulheres que fizeram a mastectomia, cirurgia de câncer de mama, muitas retiravam a mama para ir para o tratamento quimioterápico, outras estavam na remissão do tratamento quimioterápico, iam começar a fazer a reconstrução da mama. Outras, dependendo do caso, já faziam as 2 coisas juntas na cirurgia, né, já entravam para a cirurgia, faziam a retirada, ali mesmo eles já faziam a biópsia e a reconstrução da mama. Só que cada câncer de mama é um câncer de mama diferente, porque a gente sabe que tem vários tipos de câncer e cada mulher é uma mulher diferente, é uma história de vida diferente. Eu estou trazendo essa lembrança, né, uma lembrança que foi um período muito feliz da minha vida, de muito aprendizado e de entrar em contato com essas mulheres maravilhosas que me ensinaram muito, mas também que me ensinaram muito sobre a dor, essa dor do feminino, né. O que simboliza você tirar um útero, o que simboliza você tirar uma mama, né. A mama eu diria assim, é o mais do feminino, o símbolo do feminino mais visível. Sabe, assim, eu diria de todos os símbolos do corpo feminino, a mama é o mais representativo, porque é aquele que, sabe, assim, a gente bate, a gente olha, ele é múltiplos, né, é um símbolo múltiplo, ele simboliza muita coisa. Mas antes de eu ir para o símbolo, gente, eu queria trazer para vocês alguns dados estatísticos para a gente refletir a importância disso. O câncer de mama, ele acomete 90% dos cânceres de mama, eles acometem as mulheres, mas a gente não pode esquecer que homens também podem ter câncer de mama. A gente está falando de uma ferida como a ferida do feminino, tá? Mas 1% dos casos de câncer de mama são masculinos, são de homens, então não vamos também esquecer os nossos queridões, que também podem entrar, num quadro como esse. Gente, em 2023, 90% dos óbitos de câncer de mama, assim como de casos, eram de mulheres, tá? Ele atinge a incidência dele, né, é muito maior, de mulheres acima de 50 anos ou mais, ou seja, tem aí é uma doença que acontece a partir de uma certa idade, que a gente precisa olhar. Pode acontecer em mulheres mais jovens? Sim, gente, lógico, né, tem todo um histórico, o câncer, como qualquer doença, ele é multifatorial, né, são múltiplos fatores. Então ele tem história familiar, tem história genética, tem história de vida, e a história psíquica, que também pode estar relacionada à construção de um câncer, né. E aí, quanto que a gente tem, mais ou menos? Ó, a incidência de casos novos, gente, em 2023, que é o dado mais recente que o INCA disponibiliza, que é o Instituto Nacional de Câncer, foi de 73.000 casos, quase 74.000 casos em 2023, ou seja, 30% dos cânceres em mulheres, prestem atenção, eu vou repetir, de todos os cânceres que as mulheres possuem, 30% são câncer de mama. Então, a incidência do câncer de mama é muito alta, e uma coisa que a gente tem que colocar é que, quando a gente faz o diagnóstico do câncer de mama, a gente já está com ele há muitos anos.
Ele é um câncer, por isso que ele mata muito, ele tem uma incidência muito alta, ele é muito complexo para a mulher, porque a gente demora muito a fazer detecção. E quando você faz a detecção do câncer, você já está com câncer há muito tempo, ele já está ali há muitos anos no seu corpo, para ele se tornar detectável pelos mecanismos que a gente tem hoje. Por isso que é muito importante, né? O Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, coloca aquela obrigatoriedade da mamografia anual para mulheres acima de 50 anos. Eles usam esses dados estatísticos, essas referências estatísticas, para traçar esse plano de política pública, né? Para fazer esse screening de pessoas. E de mulheres. E a gente sabe que o exame, né, o autoexame de mama ele é importante, mas ele não é suficiente para a gente fazer detecção precoce. Realmente é uma doença mais difícil de ser diagnosticada, ela é mais complexa. Então, depois da gente trazer todos esses dados, eu vou passar para minha amiga Ive, para ela começar a falar um pouquinho do simbólico, o que simboliza essa ferida desse feminino, para a gente começar a ampliar um pouquinho mais todas essas informações que a gente está trazendo. Ive, bom dia, fala um pouquinho aqui para a gente sobre esse assunto. Oi, gente, eu sou Ivanilde Alves. Os mais íntimos, aliás, quase todos me chamam de Ive, mas não estou aqui para falar do meu nome, né? Mas sim de um assunto extremamente sério, que agora, no próximo domingo, dia 19, é o dia D de prevenção. Por que dia D? Porque é o dia em que mundialmente se fala sobre o câncer de mama e, claro, né, no Brasil também. E por que colocou o seu outubro rosa, né? Imagino que por uma questão bem sexista, né? O rosa muito ligado ao feminino. Mas, sim, eu não me apresentei, né? Eu também, como a Miquela, eu sou analista em formação do IGEP, a gente já passou pelas pós de psicologia junguiana, nós já fizemos psicossomática, terminamos agora a arte terapia e continuamos aqui na formação. E o que é interessante nessa história, que o INCA coloca, né, para a gente, a Miquela trouxe aí os dados, é toda essa questão da dificuldade de detecção. E uma outra coisa muito séria que eu estava pensando aqui enquanto ela falava, a dificuldade que a gente ouve das mulheres, né, dizerem que não conseguem fazer pelo SUS, infelizmente, o exame para a detecção de câncer de mama. Eles colocaram uma idade mais precoce, né, Miquela? Agora, não é mais a partir dos 50, né? Parece que é a Sim, partir dos 40 anos que está sendo preconizado a mamografia para as mulheres. E, além de tudo isso, existem algumas coisas que vão contribuir nesse sentido negativamente para essa mulher. A primeira coisa, uma delas, né, só uma, o abandono pelos companheiros. Então, como a mama, simbolicamente para a mulher, é uma coisa extremamente importante, porque além de ser um símbolo sexual e talvez o mais olhado, visualizado, não só pelos companheiros, mas também pela mulher, porque marca o crescimento e o se tornar mulher. Quando tem a mama, quando a mama nasce, aquele brotinho na menina, ela já começa a esconder, ela não gosta, tem aquela questão de negação. Mas quando a mama aparece, é um orgulho danado para as meninas, né? Eu trabalhei com adolescente e para elas era assim, quando passa aquela fase da vergonha, que elas começam a usar o primeiro sutiã, ainda tem isso de simbólico, né? O primeiro sutiã que marca essa transição da menina para a mulher. Então, tudo isso vai gerando fantasias, principalmente fantasias sexuais, não só nas meninas, mas também nos meninos. Então, a mama é vista como um símbolo sexual, um símbolo erótico, além de beleza da mulher, não é? Então, vocês veem que eu estava falando em estatística, uma das cirurgias mais feitas mundialmente é a da mama, né? Que é colocar a prótese de mama e tal. Então, gente, homem também coloca, tá? Homem também faz cirurgia de mama porque quer ficar com o tórax bem avantajado, a galera que malha, né? Às vezes eles querem ficar e também fazem a colocação da prótese. Mas além disso, tem a questão da amamentação. Quando as mulheres ficam grávidas, o cuidado com a mama é extremamente importante, por quê? Porque vai amamentar, vai nutrir um novo ser. E isso, simbolicamente,
transforma a menina em mulher e em mãe. Então, pensa, o significado psicológico para a mulher que vai fazer uma cirurgia de mama, que vai retirar a mama, é muito sofrido, gente. Vocês não têm noção do que isso causa. Exatamente por conta dessa simbologia da mama para amamentar, para nutrir e como símbolo erótico. Então, uma das primeiras coisas, né? Eu não vi estatística, eu só ouço as histórias e só vejo também. A gente vê muitas histórias aí quando a gente entra na internet. Então, o abandono do companheiro é bem complicado, porque é um momento em que a mulher precisa muito disso. E além dela estar, né, no caso, né, fazendo uma cirurgia, às vezes retira uma mama, às vezes retira o quadrante, às vezes retiram-se as duas mamas. Então, esse significado do feminino para a mulher vai embora. E é muito complicado isso. A outra coisa do abandono do companheiro é a questão também dos filhos, principalmente os pequenininhos, que quando vem a mãe, né, sem a mama, vai perguntar e é outra história. Eu estou falando algumas coisas assim, eu acompanhei muito de perto uma ex-aluna que há pouco tempo entrou em remissão, mas foi uma grande caminhada. Eu não tive na clínica nenhuma cliente com câncer de mama. Você já teve, Michela? Ainda não. Não, né? Você acompanhou pacientes, né? Eu também acompanhei pacientes, porque eu também sou assim como a Miquela, eu sou da área de enfermagem também. Então, é uma coisa muito sofrida, muito complicado, e essas mulheres precisam de apoio não só do masculino, do companheiro ou da companheira. Eu não vejo histórias de mulheres que abandonam as mulheres, não. Não sei se vocês já ouviram. Acho que as mulheres são muito mais solidárias a isso, né? Sim. O homem é que tem na mama, no peito, a questão de um dos símbolos eróticos extremamente importantes para eles, porque vão lembrar a mãe, vem a questão do complexo materno já fixado há muito tempo, e aí vai. Mas a questão também da dificuldade para realizar os exames no SUS, e às vezes é muito importante. Talvez um dos casos na falha ou na detecção, né, seja dificuldade para fazer o exame. E mesmo sendo preconizado pelo Ministério da Saúde, a coisa não tem ficado muito fácil. É extremamente importante que a gente pense nas questões das políticas públicas de saúde para a gente trazer essa mulher para o serviço de saúde para fazer alguma coisa nesse sentido, né? Como? Não sei, eu não sou política. A gente fala só de política, mas tem isso. Você quer falar um pouco mais do feminino, Mi? Sim, sabe que você falou isso do amamentar, eu acho ele é muito simbólico, né? Porque o amamentar é um símbolo de nutrir, né? É você nutrir a vida. E ontem, quando eu estava lendo sobre o assunto, me veio uma coisa, assim, que me atravessou, que foi, assim, o dar à luz, né? Eu falei assim, gente, o dar à luz é uma palavra forte, né? A mulher dá à luz. O que simboliza esse dar à luz? Aí, quando você coloca, alia o símbolo da amamentação com o símbolo de, né, assim, de ser mãe mesmo, de trazer uma criança para esse mundo, é isso, é tirar a criança da escuridão, né, da escuridão do útero, da caverna, do inconsciente, para trazer a luz da consciência, a luz da vida, a luz do mundo. Então, assim, a fertilidade, a criatividade, a nutrição, a beleza, até o poder, eles estão muito ligados à mama, ao ato de amamentar, né? Assim, a mama, ela Questão da representa mãe, né, mesmo. a mãe, né? A grande mãe, se a gente pensar, a mama Sim. representa, é um símbolo da grande mãe. A gente pega aqueles, lá nos tempos sumérios, né? As representações das deusas, elas eram gordinhas, com seios muito fartos. Então, assim, era um feminino muito abundante, né? Então, você tinha abundância ali, abundância no corpo, abundância, mitológica, abundância religiosa, espiritual, né? Era uma outra forma de se relacionar com o mundo naquela época. E a gente, ao longo, né, dos séculos, eu não estou dizendo que isso é ruim, gente, mas eu acho que estou trazendo isso para refletir. A gente foi se ligando muito mais ao logos, né, ao pensar, à razão, à racionalização, e abandonando
essa forma de viver, né, mais mitológica, mais espiritualizada, né, assim, como diz Nietzsche, Deus está morto, mas não é Deus está morto. O Deus em nós talvez precisa ser Deus repactuado. em você. E Deus em você, então assim, e a Deus em nós, porque aqui a gente está falando do feminino, então a gente está falando não do Deus, mas da deusa. A deusa em nós precisa ser repactuada. E falando de deusas, né, que representavam esse feminino e que tinham representações, né, muito da mama, um exemplo deles é no Egito, né, a Ísis. É uma deusa, né? A gente pega o conto de Ísis e Osíris, que é um conto, um mito muito importante, né? Quando a gente pensa na mitologia egípcia, e ele é riquíssimo, gente. Esse é um mito que eu assim, recomendo todos a lerem e entrarem em contato, porque a história dos dois é muito linda, é um mito muito bonito. Mas, acima de tudo, a Ísis era uma representação dessa grande mãe. Tanto que tem várias estátuas dela no Egito amamentando Horus. Aparece ela com esse seio farto, fazendo o processo de amamentar, né? Então, ela é um símbolo de reconstruir. Tanto que quando Osíris é morto, né, por Sete, e ele é esquartejado, espalhado por todo o Egito, é ela que vai juntando os pedaços dele, refazendo, ressuscitando. Ou seja, esse feminino que recria, ressuscita, traz vida de novo, traz fertilidade, né? Então, ela é um símbolo de fertilidade, de reconstrução, de renovação muito grande, que a gente pode fazer associação com esse feminino que está sendo representado por essa mama, por esse momento que a gente está avaliando. Uma outra deusa também, que eram muito as deusas, né, que são famosas na Grécia e em Roma, Cibele em Roma, né, e a Gaia. A deusa Gaia na Grécia, gente. A deusa Gaia essa é a grande mãe, é a grande representação de mãe. Elas também tinham essa representação de mostrar as mamas, de ter sabe, essa mama exposta. Então, a própria representação na escultura, na arte, na forma de representar o feminino, a gente vê que a mama é importante. Ela aparece na arte, né? Ela aparece na cultura. Então, estou trazendo exemplos de deusas para a gente pensar, de mitos para a gente olhar de deusas importantes, a deusa mãe, a deusa terra. Então, quando a gente suga em excesso a Gaia, quando a gente suga em excesso a Cibele, quando a gente suga em excesso a deusa Ísis, a gente entra numa desmedida na forma como a gente se relaciona com o mundo. Então, será, e aí trazendo para a nossa discussão, Ive, que esse câncer de mama não está mostrando alguma desmedida desse feminino, ou por uma falta, ou por um excesso de feminino nessa psique dessa mulher? É algo para se pensar, porque quando a gente fala em Gaia, né, que a gente fala em terra, que a gente fala nessa questão maior, né, a gente vê que realmente tá muito complicado. E principalmente falando na questão sexual, né? Na questão da sexualidade, a gente sabe que as coisas têm mudado muito. E o nutrir, ele é extremamente importante para a mulher. Eu conheço pessoas, você também deve conhecer, que sofrem muito porque não conseguem gestar. Porque não conseguem amamentar. E a gente sabe também de histórias de mulheres que adotaram, que foram para adoção, e conseguiram amamentar. Olha que coisa, né? É muito interessante. Então, pensando em toda essa situação, normalmente quando a mulher ela se depara com um câncer de mama, ela entra em várias fases. A primeira fase que ela vai pensar é que ela vai morrer. E essa questão de morte também é muito interessante, porque a morte simbólica é importante ser falada, porque não é só morte física que se pensa, né? Claro que imediatamente você não vai pensar em morte simbólica, porque nem todo mundo está aqui pensando no simbólico, até para a gente, às vezes, a gente que está aqui com Jung há tanto tempo, é difícil simbolizar. Mas a primeira fase, né, dessa questão é a negação. Então, até que venha a fase da aceitação, para essa mulher se cuidar e saber que ela pode ter uma vida após um câncer de mama, é bem grande. Então, é extremamente importante o acompanhamento psicológico dessa mulher. E a gente sabe que o SUS está se movimentando para isso. Os profissionais de saúde mental que se tem no SUS, a quantidade é muito pequena para a demanda. Infelizmente, a gente tem uma demanda reprimida enorme em relação a isso. E, além disso, a gente pode citar
A questão, né, da ruptura com o próprio corpo por causa da perda da mama, a questão da perda desse companheiro ou companheira, né, nesse sentido, o medo de ser rejeitado, inclusive em casa pelos filhos. A gente ouve assim muitas histórias. A questão dos relacionamentos interpessoais, muitas vezes a mulher, quando ela faz a cirurgia de mama, que ela tem que tirar as duas mamas ou um quadrante, fica com uma mama menorzinha que a outra, né? Muitas vezes ela não fala para as colegas, porque também para a outra mulher é difícil ver alguém que está sem mama. E essa representatividade do feminino, então, assim, eu tenho pessoas, eu conheço pessoas que até hoje, com mais de 20 anos de cirurgia, ainda não reconstruíram a mama. Olha como é que é essa história do feminino, né? Ou seja, perdi o meu feminino, eu vou continuar sendo profissional, etc, etc, mas eu não quero mexer nisso. Né? Então, gente, essa simbologia, ela ultrapassa, assim, muita coisa. Porque se a gente for analisar caso a caso, a gente vai ver histórias muito interessantes de serem contadas, né? E essa questão da morte é uma delas, porque ninguém quer falar em morte. Mas a gente sabe, né? E é importante chamar a atenção de que essas mortes simbólicas acontecem todos os dias. Quantos milhões de células nossas morrem para nascerem outras células novas? Então, assim, existe esse benefício da morte para o nascimento, da morte para a vida. E falando em Jung, na dualidade de Jung, a gente sabe que onde existe vida, existe morte, e assim sucessivamente, porque existe essa dualidade, né? E que mais? Além do medo do medo da morte, então a gente tem que preparar essa mulher para a nova vida. E isso a gente vai precisar de um trabalho psicológico, a gente vai precisar de um trabalho familiar. Às vezes a gente tem que trabalhar a família inteira para que possa entender, receber e trabalhar com esse psicológico dessa mulher. A gente tem isso o tempo todo? Não. Então, a gente vai trabalhar também com essa falta. Mas eu penso que, à medida em que está crescendo, né, as estatísticas do câncer de mama, a Miquela falou que é 30%. A Miquela, eu fiquei chocada. 30% é muito, gente, é muito. E assim, a gente está falando também de câncer extremamente agressivos, que pode haver metástase e ceifar a vida de uma pessoa em tenra idade. Então, o que que a gente tem para falar em prevenção, né? Vamos fazer. Eu estou falando assim a grosso modo, porque assim, a gente sabe que não é isso que vai salvar, mas é algo que pode te levar a entender que pode estar nascendo alguma coisa, que é o toque. Fazer o exame da mama e ver se você consegue descobrir algum carocinho. Então, a gente tem vídeos na internet que mostram como é que faz esse exame. E não é algo muito difícil de fazer, não. Detectando alguma coisa, ir correndo ao médico e ver o que está acontecendo para fazer exames de imagem e depois toda a conduta, etc. É Sim. isso. As medidas preventivas, elas são muito inespecíficas, né, para o câncer de mama. Você fala assim, o que que a mulher pode fazer, né, para evitar? Gente, é vida saudável, é atividade física, alimentação saudável, evitar consumo de bebida alcoólica, aumentar o maior tempo possível para a mulher que amamenta, amamentar o máximo que ela conseguir, né, que é uma coisa que é um fator preditivo, né, positivo, preditivo, que pode prevenir o câncer de mama. Então, assim, se você olhar quais são os métodos, as prevenções possíveis, elas são muito genéricas, né? A gente não tem nada específico. Então, no fundo, é observar, se olhar. E quando você foi falando isso, sabe o que me veio? Eu lembrei das Amazonas, né? As Amazonas são mulheres guerreiras. E de alguma forma a gente precisa incorporar as Amazonas para ir para o mundo, porque o mundo do trabalho, gente, é um mundo muito masculinizado.
E as Uhum. mulheres se inserem no mercado de trabalho feito para os homens. Então, muitas vezes, a gente precisa vestir essa roupa da Amazona para ir para esse lugar, para esse campo de batalha. E o que que as Amazonas faziam, gente? Qual era uma das. Visualizei uma batalha aqui. Não, e sabe o que que elas faziam, Ivy? Eu não sei se você sabe disso, mas dizem que as Amazonas, elas cortavam o peito. Elas tiravam o peito por é o simbólico. Não Olha o sabia. simbólico. Elas tiravam, elas faziam a mastectomia voluntária para caber armadura, para ir para a luta, para conseguir lutar melhor. Porque a guerreira está polarizada. Então, quando a gente tem esse masculino excessivo na mulher, essa agressividade, essa necessidade de entrar em contato e simbolizar essa agressividade, então a gente tem o símbolo da morte, mas a gente precisa olhar essa agressividade que talvez esteja acontecendo, ou esse masculino que está permeando demais a mulher, ela precisa ressimbolizar isso aí, ou um feminino ferido mesmo, magoado. Quando a gente pensa no câncer, a gente olha para a psicossomática, né? O câncer é uma doença de fundo muito emocional também. Quando a gente guarda muita mágoa, quando a gente guarda muito rancor, a medicina chinesa traz isso, né? Os rancores, as mágoas, eles se cristalizam. Porque o que que é o câncer, gente? É uma célula. Porque de verdade o seu corpo fica produzindo potenciais cancerígenos all the time, o tempo todo. Então, você produz uma célula, começa a se multiplicar errado, o seu organismo tem lá as defesas dele, ele detecta e vai lá, ups, suprime aquilo. Chega algum momento, a gente não sabe explicar como nem porquê, o corpo não detecta, ele não consegue perceber aquele crescimento alterado, porque o câncer é nada mais uma célula que um dia começa a crescer aceleradamente, ela cresce fora do normal. Ou seja, algo que está se multiplicando excessivamente dentro do nosso corpo. Então, Perde o controle, né? perde controle, olha quanto é simbólico, né? Ou seja, é uma perda de controle do corpo, porque a gente fica tentando controlar demais a vida, a gente não entra em contato com essas mortes simbólicas, a gente não entra em contato, às vezes, até com as nossas emoções. Será que eu identifico como eu estou me sentindo? Ou eu pego e jogo lá para a sombra, para debaixo do varro, para debaixo do tapete, que eu estou com raiva, que eu estou indignada, que eu preciso. Então, assim, aí a minha sugestão, gente, uma forma de prevenir câncer de mama, as amigas. Grupos. Inclusive, quando você detecta o câncer, não se isole. Vá para um grupo de apoio, vá conversar com pessoas que tiveram essas experiências ou que estão vivendo essa experiência nesse momento. Eu acho que o trabalho do grupo fortalece. As mulheres se fortalecem, as mulheres fortalecem o feminino uma das outras, a gente se escuta e a gente começa a ver que a minha dor não é só minha, também é a sua. E a gente começa a conversar e a pensar juntas e nem que seja para Além da desabafar. produção de ocitocina, que deixa todo mundo mais feliz, né? E a gente sabe que a Isso é ocitocina é o fato, quê? É o hormônio que ajuda a amamentar e a parir, sim. né? Olha quanta coisa simbólica e física que a gente está trazendo. Ou seja, vamos escutar esse corpo, vamos escutar as emoções, vamos escutar, sabe assim, vamos se permitir trazer isso, as coisas para fora, a gente digerir do lado de fora e não do lado de dentro, né? Então a gente não digere as nossas questões e começa a se autoagredir, porque bem ou mal, toda doença autoimune, que também o câncer não deixa de ser uma doença autoimune, porque é isso, o sistema imunológico está falhando, né? Ele não está trabalhando em excesso como na doença autoimune, mas ele está falhando e combater, né, assim, um determinado crescimento que não deveria acontecer. Então, de alguma forma, é uma desregulação do sistema imunológico que está acontecendo. Então é isso, gente. Vamos trabalhar isso, vamos para terapia, vamos encontrar as amigas, vamos para grupos, vamos buscar ajuda, sabe? Assim, vamos partilhar. Acho que é a partilha, né? Quando a gente partilha, eu acho que as dores ficam mais suportáveis, as dores ficam mais tranquilas. Eu acho que é isso que eu vou trazendo para a gente ir finalizando, né? O Ministério da Saúde traz as coisas muito do nível É, do indivíduo, e eu acho que essas doenças não são só do nível do indivíduo, são doenças do nível coletivo, que a gente experiencia no nível coletivo. Não é à toa que 30% dos cânceres que acometem as mulheres são câncer de mama. Então a é gente pode muito, dizer que é uma doença gente. coletiva, né, Ive? É muito. E eu pensando aqui
na questão de morte, que é a primeira coisa que vem para a cabeça da mulher, e você falando aí das guerreiras, gente, como as mulheres são guerreiras, como nós somos guerreiras. Então, a gente percebe que quando passa essa primeira fase de negação, e aí vem a fase de culpa, e quando chega a fase de aceitação, a mulher rompe qualquer espaço, né? E claro, muitas, infelizmente, dependendo da situação, elas vão embora antes de chegar, né? Ficam ali na fase de negação mesmo. Às vezes o câncer já está muito grande, já tem metástase e morre mesmo. Mas quando a gente fala também nessa morte simbólica, a gente consegue compreender que se a gente consegue passar, né, ultrapassar essas fases com mais rapidez, essas fases são descritas por a Elizabeth Kubler-Ross, tá, gente? Ela escreve muito sobre a morte, tem livros maravilhosos dela aí também, né? E a gente também vai lembrar de Freud e Jung quando falavam de morte, né? Que a morte existe porque tem vida, né? Então, quando a mulher ela aceita, entra na fase de aceitação, pronto. Pô, a gente já pode saber que ela vai lutar muito e que vai atingir uma remissão muito mais cedo do que qualquer outra. E a Miquela lembrou bem, a história dos grupos são maravilhosas. Já dei tanta palestra em grupo de mulheres, assim, no hospital de base. Eu estou em Brasília, né? Nós estamos em Brasília, e o hospital de base é um hospital referência, né? Então, já trabalhei muito com esse tipo de mulher. Mas é isso, gente. É, eu queria agradecer, né, por vocês estarem aqui nos ouvindo e deixar esse canal aberto para, se vocês tiverem perguntas, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa. O povo tem preguiça de escrever, dificilmente o povo escreve lá. Então, ouça, escreva, pergunte, porque a gente está sempre aqui disponível, né? Se não nós duas, mas qualquer pessoa do grupo, né? E agora, Jung, o que que a gente vai fazer, né? Tem uma galera bem grande aí que pode responder as perguntas de vocês. Então, fica conosco. O nosso podcast sai uma vez por semana, sempre tem um assunto diferenciado ou o assunto da semana, como o câncer de mama. A gente vai entrar agora no mês de novembro, novembro azul, que é do câncer de próstata, né? O câncer próprio do masculino, e assim vai. Então, eu gostaria de agradecer e pedir para que vocês continuem aqui conosco. Lembrando da clínica IGEP, tá? A gente falou da questão da psicoterapia. O IGEP tem uma clínica, né? Uma clínica com valores menores do que é cobrado na praça, e que você, se estiver disponível, estiver disposto a entrar no mundo da terapia, contacta a clínica do IGEP pelo www.igep.com.br e vocês vão encontrar, vocês podem clicar lá em Clínica Social, tem uma ficha para preencher. Essa ficha vai ser encaminhada por e-mail e a coordenadora da clínica vai olhar, vai encaminhar para onde tiver vaga, porque todos os analistas, a maioria deles atendem na clínica, tá bom? É uma forma de você se cuidar também. Vamos lá. Isso aí, gente. Obrigada por nos ouvir. E lembrando que a prevenção, os cuidados, o autocuidado é muito importante, mas também políticas públicas efetivas, né, Ive? Acesso aos Também. serviços de saúde, acessos às mamografias, acesso aos cuidados médicos. A gente sabe que a mulher que depende de um posto de saúde, ela tem limitações, é difícil, demora anos. Se você esperar 1, 2 anos para uma vaga no posto de saúde, para uma ginecologista, você já vai chegar lá com câncer avançado. Então, assim, a gente precisa realmente olhar para o cuidado que está sendo feito para as mulheres no nosso país, sabe? Assim, precisamos de cuidados e precisamos sim reclamar se for preciso, reivindicar, né? O dinheiro tem que Escolher ir para melhor o seu representante escolha na melhor seu Câmara e no representante, Senado. cobre dele, porque eu acho que é esse nosso papel, vamos cobrar, porque é muito dinheiro gasto com muita coisa que não é necessária, e para as coisas necessárias a gente está deixando as pessoas adoecerem por uma doença que pode ser evitável. 17% Exatamente. dos casos de câncer e de óbito de câncer de mama, gente, são evitáveis, tá? Ou seja, é um número muito alto. Isso mostra não só uma doença terrível, mas também um símbolo de injustiça social. Mas eu vou deixar a polêmica no ar aqui, vamos, né, assim, não vamos encerrar de uma maneira mais positiva. Mulheres, se cuidem, viu? Se amem, se cuidem, se olhem, estejam juntas, companheiras sempre.
tá bom? Grande beijo, grande abraço. E agora, Jung? Tchau.